Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais Os Antifrágeis, a terceira temporada. Hoje o Luiz Rocha está ministrando um treinamento presencial, ele não pôde comparecer, mas eu preparei um programa muito especial para vocês. O que a gente vai ver? A gente vai fazer uma análise da Bolsa Americana, quais são as perspectivas, da Bolsa Brasileira, vou falar do dólar, vou falar do petróleo, que muita gente me perguntou sobre o petróleo, e também falar das criptomoedas aí com destaque para o Bitcoin. Então um programa extremamente prático, pele em risco, skin in the game e mais, pessoal. Como aqui o objetivo também é educacional, eu vou fornecer uma série de ferramentas também para que vocês também possam tomar as próprias decisões, além de dar a minha opinião. Então a gente vai começar hoje vendo sobre a Bolsa Americana. Lembra, nos últimos programas eu até comentei que tem aquele meu método de analisar uma série de camadas e com isso ver quando elas estão alinhadas se está nascendo um grande mercado de alta, um grande mercado de baixa e também dentro desses movimentos que tem acontecido. No caso dos Estados Unidos, antes da gente passar para essa análise, a gente tem alguns eventos extremamente importantes em dezembro. Então, em dezembro, quem acha que o fim de ano já acabou, que não importa, olha só o que tem ali. Você tem a reunião entre o dia 30 de novembro e 1º de dezembro do G20. Nessa reunião aí a gente vai ver a relação do Trump com a China, essa guerra comercial aí, os desdobramentos. Você tem a reunião da OPEP, né? A organização dos Estados Produtores de Petróleo, no dia 6 de dezembro para decidir se reduz ou não a produção. Depois a gente, quando analisar o petróleo, a gente vai ver direitinho. E você tem a reunião do Banco Central Americano, Federal Reserve, entre os dias 18 e 19 de dezembro. Então são eventos chaves e a gente vai entender agora por quê. Para analisar a Bolsa Americana nas camadas, lembra, você tem 4 camadas, são 4 sinais, porque a gente está sendo bombardeado principalmente aí nos últimos dias, com uma série de ruídos. Então você vê uma notícia aqui, ali você fica perdido, fala, pô, será que vai subir, vai cair, eu não sei o que fazer. Então, através desse método das camadas, você consegue filtrar os ruídos e enxergar os verdadeiros sinais. Então, o sinal que vem lá da camada da valoração, o que quer dizer isso? É uma camada que tem um horizonte de longo prazo, então não é para você, a partir da análise dela, você tomar uma decisão hoje ou no dia seguinte. Pelo contrário, é longo prazo para esse pessoal aí que compra e seguro, chamado buy and hold. Então a gente pode colocar o primeiro gráfico, como é que está a valoração nos mercados americanos? Olha só esse gráfico, pessoal, isso aí é o Cab-Shiller, né, o preço-lucro calculado pelo economista Shiller. Quanto mais alto, mais caro, quanto mais baixo, né, mais barato para o índice S&P 500. Você vê que hoje está lá por volta de 30,5, num patamar aí próximo ao topo que a gente viu em 1929, mas ainda distante de 2000. Pode voltar, por gentileza, para mim, Gabriel? O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado americano ele está muito caro. Então, se você entrar a partir de agora com um horizonte aí de longo prazo, a sua performance vai ser ruim porque ele está muito caro. Pode se tornar mais caro, mas como essa camada ela tem um horizonte de longo prazo, então não é para você tomar uma decisão ali. Vamos ver as outras. A outra camada importante, e essa que está segurando ainda, para a gente não cravar que o grande mercado de alta que já vem aí, quase 10 anos aí, vai terminar, é o dos indicadores antecedentes econômicos. Lembra? São aqueles indicadores que procuram antecipar o que vai acontecer na economia em alguns meses, porque os dados do PIB, desemprego, inflação, eles já saem muito atrasados. Então, você tem alguns indicadores que são coletados até semanalmente, mensalmente, e já te dá o pulso da economia. No caso da economia americana, os indicadores antecedentes econômicos ainda estão em boa forma. Se a gente pegar aquele PMI, New Orders, que são as futuras encomendas, ele ainda está num patamar, ele até caiu, né, de 61,8 para 57,4, mas acima de 50 ainda em expansão. Então quer dizer o quê? Ainda continua crescendo, porém numa velocidade menor. Essa camada tem um horizonte aí de médio prazo, mas isso está tranquilo. Sentimento, que é para a gente ver se o mercado está muito eufórico ou não, ou muito pessimista, ele está neutro. Então já chegou até a ficar um pouco mais pessimista, mas você já tem algumas conversas de pessoas falando em crash, em recessão, então está neutro, ficando pessimista. Agora vamos ver a última camada do mercado americano para a gente cravar aí nossa conclusão. A ação dos preços, podemos botar o gráfico na tela, por favor? Você tem aí o gráfico do S&P 500
E o que a gente gosta de ver, né? A gente tem que ver primeiro seletividade na tendência, se todos os papéis estão participando da tendência, e o grau de convicção dos grandes players, né? Ali eu marquei no círculo, né, a convicção na venda aí dos grandes players para baixo, e ali formou uma resistência. As verdadeiras resistências são formadas aí, a partir desses grandes dias que você tem um grande avanço, com grande volume, ali por volta de 2.750. Então você vê que o mercado até tentou passar esse patamar, mas sem volume, voltou e agora está ali. Pode voltar? Vamos concluir então. No longo prazo, o mercado americano está muito caro, sinal de alerta para quem é buy and hold. Não podemos decretar o fim do grande mercado de alta porque os indicadores antecedentes da economia ainda estão em boa forma, sentimento neutro. E no caso da ação dos preços, a gente já está vendo uma seletividade, nem todos os papéis estão participando dessa tendência de baixa agora. E a gente tem ali o único ingrediente que falta para a gente decretar o fim dessa correção que está em andamento é aparecer uma convicção forte na compra, ali superando aquele patamar que eu mencionei, no S&P 500 2.750, ou simplesmente uma grande capitulação, que é aquela venda maciça com muito volume e volatilidade, e aí ter uma grande liquidação, e aí o mercado, a correção também termina. Então vocês têm esses dois caminhos, boas oportunidades no mercado americano, falta só essa camada da ação dos preços tá alinhada. Já aproveitando então que a gente fez essa dos Estados Unidos, como é que está a do Brasil? No Brasil, se a gente olhar a parte da valoração, que é o quê? Será que, na média, as empresas estão muito acima ou muito abaixo do que deveriam valer? A gente vai ver que, em média, a gente está num patamar neutro, mas lembrando que a gente tem que levar em consideração sempre o mercado americano, porque quando dá um problema lá, como o sistema financeiro é vasos comunicantes, acaba afetando. Então a gente considera neutro. Tem uma boa notícia vindo da camada dos indicadores antecedentes para a economia brasileira. A gente pode botar na tela esse gráfico. Esse é o indicador antecedente para a economia brasileira calculado pela FGV. A linha azul, você vê que por causa do processo eleitoral ficou meio de lado e agora está tentando, retornando, voltando a subir. Pode voltar, por gentileza, Gabriel? Outros dados que também são positivos para essa camada dos indicadores antecedentes da economia brasileira é que você tem os índices de confiança do consumidor, da indústria, fazendo aí máximas que não faziam aí há muitos anos. Você tem uma série de instituições revisando o crescimento do PIB para cima, então essa camada agora ela estava neutra e está se tornando positiva. Por que isso é importante? Porque no futuro rally de alta que a Bolsa vai desenvolver, isso garante que isso vai ser um pouco mais duradouro. Se essa camada não estivesse alinhada a isso, mesmo se tivesse uma alta da Bolsa, com a economia patinando e indo mal, era um voo de galinha, era questão de tempo que esse movimento aí ele ia durar, ele ia se expirar no próprio curto prazo. Em relação ao sentimento, aconteceu uma coisa bem interessante que as pessoas também que me acompanham perguntam, saiu uma capa, né, da revista Veja falando que o mercado está em festa, etc. Se isso seria um sinal de alerta. Sim, é um sinal de alerta, por isso que a gente coloca essa camada com um neutro negativo, mas não falou especificamente da Bolsa de Valores nessa capa. Falou da economia, dos empresários, mas não deixa de ser um sinal de alerta. Já a última camada para a gente analisar de sinais que vem aí para a Bolsa Brasileira, a gente tem a ação dos preços. Podemos botar esse gráfico do Ibovespa? Olha só que interessante, ele está encaixotado porque você teve uma sequência de players que tinham uma convicção muito forte na compra, ali formou um suporte muito forte em 83 mil pontos e também formou uma resistência muito forte nos 89 mil pontos. Você vê que a gente está lá encaixotado, né? Dependendo aí da correção da Bolsa Americana, que está em fases finais em curso, e também de aparecer uma convicção forte, mais forte aí na compra, superando essa última resistência forte ali nos 89 mil pontos. Pode voltar para mim, Gabriel? O que a gente pode concluir, então, da Bolsa Brasileira? Também, a gente teve aí nos últimos dias uma série de oportunidades, eu venho falando isso já há dias, que tinha esse forte suporte assim nos 83 mil pontos, teve essa surpresa positiva nos indicadores antecedentes da economia que se tornaram positivos. Da camada do sentimento aí ficou um neutro negativo por causa da capa
da Veja, mas se a gente levar em conta a Bolsa Americana e a Bolsa Brasileira, temos oportunidades aí, compras graduais, aproveitando esses dias de queda, como aconteceram nos dias anteriores, que deram uma boa oportunidade, e acabando a correção americana e essa brasileira aí indo no embalo com ventos externos favoráveis nesse sentido, aí a gente tem tudo para ter aí mais uma perna de alta bem favorável. Só que, lembra, hein? O mercado de alta americano ainda não acabou. Não é se ele vai durar para sempre, não vai durar para sempre, ele vai acabar? Vai. O que a gente tem que monitorar? A camada de indicadores antecedentes da economia. A hora que aquilo lá começar a se deteriorar, aí as camadas começam a se alinhar de forma negativa e estará nascendo o futuro mercado de baixa, mas enquanto isso não tem essa sinalização. Veja que esse método a gente não está tentando adivinhar nada, simplesmente estamos visualizando os próprios sinais do mercado. Já dizia aquele livro da Arte da Guerra, né? Não basta ter um bom ouvido para ouvir o som do trovão. Não basta ter um bom ouvido para ouvir o som do trovão. Por quê? Você vê o trovão, a velocidade da luz é diferente da velocidade do som, então você pode ser até surdo, que você saberia que estaria vindo aí um trovão. Vamos dar uma olhada agora no Facebook rapidinho, antes de eu passar para as próximas análises. Então a gente já viu aí a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira, boas oportunidades. Vamos ver, turma, o que vocês estão falando aí. Estou abrindo aqui o nosso chat. Tá o Antônio Júnior, Ney Matias, Fábio Ragazzini, Mirella, Dailton Oliveira, Felipe Cunha, olha só. Tá o César Scafura aí, o sócio do programa, mas hoje eu vou confessar, hoje ele tá aqui no estúdio assistindo, tão sócio do programa, que além de comentar, o cara tá aqui assistindo aqui o programa também. Adam Pellegrino, Vitor Oliveira. Bacana, pessoal. Então vamos agora seguir em frente, né? Porque hoje eu separei muitos assuntos aqui para todos nós. Porque o antifrágil é isso, né? Esses momentos de incerteza, desordem, volatilidade são os melhores para aproveitar as oportunidades. Em relação ao dólar, tá? O dólar, o que a gente pode fazer? A gente já vai até linkar com o que a gente viu com a Bolsa Americana. Um dos drivers da Bolsa Americana, que eu até esqueci de mencionar, e que vinha fazendo ela patinar, é a alta dos juros, né? O Banco Central Americano vem aumentando os juros, porém, como você começou a ver uma série de problemas já com algumas empresas que estão muito endividadas, a princípio eles vão aumentar agora em dezembro, a taxa agora, para não falar que eles estão voltando atrás, porém, olha só que interessante esse movimento. O mercado espera 3 novos aumentos para 2019. Só que se você for ver como está sendo precificado esses contratos futuros do Fed Fund, que são os títulos, né, que estão lastreados aí no comportamento da taxa básica de juros americana, já está acabando essa tese. Ou seja, o mercado aí já começa a precificar que não vai ter esses 3 aumentos para 2019, o que iria favorecer então aí as empresas e também, no caso aí, a Bolsa de Valores que estava sendo pressionada. No caso do US Dollar Index é a mesma coisa, né? US Dollar Index é uma cesta de moedas do dólar perante outras moedas e o dólar vinha se fortalecendo no mercado internacional, ou seja, ele estava se fortalecendo não só em relação ao real, mas em relação a todas as moedas. E justamente por esse movimento aí que a gente teve da normalização da taxa básica de juros americana, que vai subindo, tem aquela questão de atrair capitais, etc. O que está acontecendo? Agora, como você tem o Fed meio que voltando atrás, as pessoas já começando a perceber, os grandes players perceberam que 2019 não vai ter esses 3 aumentos que está previsto. Hoje até, se você acompanhar aí, você vai ver esse movimento já acontecendo no mercado. Então, o dólar se enfraquecendo perante a outras moedas. Então, quando você quer analisar o dólar real, você tem que olhar as duas coisas. Como está o dólar, se é o movimento global do dólar, em primeiro lugar, em relação às outras moedas, porque às vezes o cara acha que o Brasil é uma ilha, que não, o real aqui está se desvalorizando, Richard, e porque fatores internos. Pode ser fatores internos, mas você olhou o fator externo? Você foi ver se estava acontecendo, se era um fenômeno global? Não, pô, e como é que você vai analisar? E outra coisa importante, analisar as chamadas contas externas, para ver se o país está precisando de muitos dólares para fechar
o chamado balanço de pagamentos, que é isso, se falta dólares ali, o país está numa situação muito vulnerável, ele é obrigado a atrair capitais de curto prazo, etc, fica numa situação vulnerável. Vamos ver como está a tal conta corrente, que é a soma da balança comercial, serviços, rendas, transferências. Podemos botar na tela, Gabriel? Olha só, pessoal, estava lá com um déficit absurdo, ou seja, o Brasil precisava atrair muitos dólares. E como é que ele cobria essa conta? Com investimento direto estrangeiro, que é aquele de médio prazo, bonitinho, que vem aqui com um horizonte maior, produtivo, e também aquele lá que é do curto prazo, que é aquele capital que não tem pátria. O juro tá alto, tá valendo risco retorno, eu vou lá, a bolsa tá barata, eu vou lá, mas assim que eu quiser zerar minhas posições e botar meu lucro no bolso, é bater em retirada. Então é um capital instável de curto prazo. Veja como a partir de 2016, olha só, o Brasil começou a conta corrente ficar até em alguns meses positiva. Ou seja, o Brasil precisando cada vez menos de dólares para fechar o balanço de pagamentos, mais do que coberto pelos investimentos diretos estrangeiros. Pode voltar para mim, por gentileza, Gabriel? Então qual que é o resumo? Em termos de fundamento, se você vê reservas internacionais, mais de 380 bilhões, conta corrente ali quase positiva. Então, em termos de fundamento, nada justifica uma ultra desvalorização do dólar. No caso do movimento global, realmente o dólar estava se fortalecendo e agora esse movimento está começando a se reverter. E ainda mais com essa questão que a gente colocou do Federal Reserve. Então o dólar aí, quando ele começa a subir de uma forma exagerada, ele começa a ficar distorcido a partir do patamar atual que ele tem. Então não é aquela operação, eu vou comprar, porque cadê aqueles caras que falavam que o dólar ia para 5, 6, 7 na época da eleição, etc. Se tivessem a pele em risco, estariam extintos, né? Porque teriam perdido muito dinheiro. Então a gente tem que fazer uma análise dos sinais. Os sinais é esse, em termos de fundamento, o movimento global é esse. Então você vê que o risco-retorno de você querer fazer essas apostas tem que tomar muito cuidado. Agora, quando estava lá mais baixo, o dólar real chegou lá uns 3,60, tinha até um risco-retorno de curto prazo ok, etc. Então você tem que analisar. Então o dólar é uma coisa que não é tão simples assim para ser analisado. Agora vamos falar de outra commodity. Só deixa eu voltar no Facebook, vai pessoal, para ver o que vocês estão falando, se estão gostando deste formato de programa, que é um programa para fazer as análises, mostrar aqui uma série de ferramentas. Agora, quem gosta de commodities, quem gosta do petróleo, vocês vão adorar o que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão adorar, são coisas aqui que normalmente não são mostradas em lugar nenhum, nem na televisão, nem na internet, mas é importante para você saber como situar. Petróleo. Petróleo, Richard, desabou, fim do mundo, etc. Ok, primeiro a gente tem que analisar efeitos de segunda ordem do petróleo, você reduz custos de energia, ameniza também a inflação americana, então vai colocando mais uma pedrinha naquele mosaico do Federal Reserve, não ser tão hawkish, né, que a gente fala, tão duro na taxa de juros, ser mais dovish, que a gente fala mais suave, etc. Mas para analisar commodities, você tem que olhar uma série de coisas, que a gente viu uma série de coisas para analisar no dólar, a gente viu uma série de coisas para analisar na bolsa, etc. No caso de uma commodity não perecível, como petróleo, como minério de ferro, em primeiro lugar, você tem que saber qual o custo de produção do produtor mais eficiente, Então o cara lá que consegue ter o menor custo, quanto que ele é? Normalmente, diziam os antigos, que era um ponto de equilíbrio do mercado, porque se caísse abaixo do cara mais eficiente, você teria uma redução da oferta e aí os preços iam se ajustar. Outra coisa que você tem que olhar é a dinâmica da oferta e demanda. Hoje no petróleo você tem essa questão da OPEP, se ela vai ou não reduzir a produção, foram pressionados pelo Trump. Tem essa reunião importantíssima, dia 6 de dezembro, vamos ver se eles vão capitular ou não. E agora vem uma outra coisa que você tem que analisar em commodities, principalmente essas não perecíveis, que dão pistas muito interessantes. Não sei se acho que vocês nunca ouviram falar sobre isso. É uma coisa chamada, que a gente pega o preço que está hoje no mercado à vista e no futuro, contango e backwardation. Olha só, eu espero que seja o primeiro a estar ensinando isso para vocês aqui no Brasil. Podemos colocar na tela, olha só. Você tem dois tipos de comportamentos, basicamente, estou dando um exemplo bem simples para você, do que é o contango e o backwardation. Olha só, pessoal, com calma, vamos com calma. Vamos supor que tem o contrato do petróleo. E lá no preço à vista dele está $90.
Se nos prazos, ou seja, nos contratos futuros, lá para frente, o preço está cada vez mais alto, é uma curva positiva para cima e é contango. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele está numa situação aí de normal, que normalmente tem numa commodity não perecível, que você tem até um excesso de oferta lá no futuro. Por isso que o preço de hoje está mais caro. Já a formação inversa, contrária, o backwardation, é quando você tem o contrário. O preço à vista ele é muito mais alto do que o preço dos contratos futuros que estão sendo negociados. Isso dá um sinal importante. Qual que é o sinal? Isso sinaliza que você está tendo alguma restrição de ofertas, tem um problema de oferta lá na frente que o mercado está enxergando, uma certa escassez. Pode voltar por gentileza para mim, Gabriel? E isso quer dizer o quê? O petróleo, quando ele estava subindo, ele estava na formação de backwardation. Então ele mostrava que você estava com sinalizando essa futura escassez da oferta. Hoje, por exemplo, o minério de ferro, o contrato de minério de ferro, mesmo sem tanta liquidez, ele ainda está nessa formação backwardation. Só que o petróleo, de umas semanas para cá, ele voltou a ser côntago. Então já mostrando esse excesso de oferta. É um indicador para você olhar loucamente, isoladamente? Não, não. Eu estou ensinando formas de você olhar uma série de peças do seu quebra-cabeça para você tomar a sua decisão. Você vai olhar depois também a ação dos preços para ver se tem alguém com muita convicção na compra, na venda, volume, etc. Mas olha que interessante, tem que olhar. Se você operava commodities, principalmente essas não perecíveis, e não olhava a curva para ver se estava côntago ou backwardation, você estava totalmente no escuro. Outra coisa que eu gosto muito de olhar no petróleo é o nível de apostas na baixa que os fundos hedge têm. Então os hedge funds, eles estão shorts, que a gente chama vendidos a descoberto, ou se eles estão long, eles estão comprados. Vamos ver na tela como é que está esse nível hoje. Olha só esse gráfico é de janeiro de 2014 até 20 de novembro, e é a relação entre as compras e as vendas desses fundos hedge. Então quando o indicador cai, mostra que eles estão apostando pesadamente nas vendas, ou seja, eles estão pessimistas. E vice-versa, quando sobe, quer dizer que eles estão apostando nas compras. E eles estão geralmente trocando o pé, né? Eles tomam um chamado short squeeze, que é o quê? É quando os caras começam a vender loucamente e qualquer fagulha faz que eles sejam obrigados a comprar. Isso dispara uma ordem de compra, o preço sobe rapidamente e todo mundo que está vendido a descoberta é obrigado a zerar e aí o preço vai lá para cima. Está num nível baixo, mas ainda não tão baixo quanto a gente viu em 2017. Pode voltar para mim, por gentileza, Gabriel? Então, o petróleo, pessoal, a gente tem que ver essa reunião da OPEP. Está a $50, ainda está num nível de vendas dos fundos hedge altíssimo, está sensível a um short squeeze já. Então ele aí por volta de $50 para baixo, ele começa a ficar o que a gente chama convexo, né? Você tem mais vantagem do que desvantagem de começar a montar a sua exposição na compra, já esperando isso. Mas tem mais elementos aí para serem sinalizados. Por fim, pessoal, olha só, eu escolhi muito tema hoje, pessoal, propositalmente, porque eu queria falar de tudo. E a gente vai falar das criptomoedas e eu separei o Bitcoin. O Bitcoin a gente viu aí que ele tem sido alvo de matérias até de mídia não especializada, muita gente tirando sarro até de quem está perdendo. Em primeiro lugar, quero dizer de peito aberto para quem ganhou ou perdeu com criptomoedas, mas desde que com a pele em risco, tem o meu profundo respeito. Agora, aqueles experts e especialistas que não têm a pele em risco e mesmo assim ficam zombando quem está com perdas, aí a gente só pode desprezar, porque não tem nada a ver. O cara não está nem no game e quer opinar. Fase de capitulação do Bitcoin quer dizer o quê? Quer dizer que é aquela fase que você tem vendas maciças com alto volume, volatilidade e quando o último otimista joga a toalha. A gente viu vários analistas consagrados internacionais que vinham mantendo posições compradas no Bitcoin, defendiam isso publicamente no Twitter, na mídia, e quando o negócio bateu lá nos 3.500, eles capitularam, eles jogaram a toalha. O cara chegou e falou, tenho filhos pequenos em casa, eu vendi, vou ficar no dólar, ou o outro, meu telefone não toca mais, eu desisti. Então esse é um momento que quando o último otimista começa a jogar a toalha, você vê que começa a ficar favorável. Então o mercado de baixa ele é caracterizado por 3 etapas.
Primeira etapa, negação. Ah, não há problema, compra aí, não sei o que, buy and hold. Reconhecimento. Temos um problema, estamos numa forte queda, este é um bear market. E aí depois você tem a última, que é a capitulação, quando o último otimista joga a toalha. E para mostrar isso graficamente, eu trouxe aí o gráfico do ciclo do sentimento. Podemos botar na tela, Gabriel, por favor. Você vê que o mercado de alta ele começa como? Começa o dinheiro espertos, mais bem informados. Aí depois ele cai um pouquinho, o pessoal acha que vai retomar o mercado de baixa, mas não retoma. Ele vai e rasga para cima, vai corrigindo, e aí na última, pessoal, na última perna de alta que atrai o público e a mídia não especializada. No Bitcoin foi quando a gente viu aquele papo do cara que ia se aposentar em 6 meses, o cara que vendeu a casa para comprar Bitcoin, o cara que usava dinheiro do cartão de crédito para comprar Bitcoin, Bitcoin vai para 100 mil dólares, vai para 1 milhão, pá, aí cai, ponto A. Vem a negação, né? Ah, não, vai retomar o bull, o mercado de alta, não tem problema. Aí você tem o ponto B. O ponto B é o chamado pulo do gato morto, Dead Cat Bounce, que é uma coisa que é para enganar as pessoas. A pessoa acha que vai retomar o bull e aí vem a onda C, né? Que é essa onda aí do medo, né? Começa a dar pânico, começa as pessoas a reconhecer que tem um bear market e lá no final você tem o medo, né? O desprezo, né? As pessoas começam a perder a esperança e ali é a fase da capitulação que no momento estamos. Pode voltar para mim, por gentileza? Então, como eu venho falando já desde meados de agosto, lá dos 5.800 dólares, ali o nível de fragilidade, que é uma forma que eu tenho uma inteligência artificial, o Hydra, que ele calcula níveis de fragilidade para ver, né, se vale a pena estar exposto ou não. Isso aí eu já falei, quem quiser depois procura mais vídeos sobre isso. Ali deu um nível de fragilidade muito baixo de uma escala de médio prazo, que é um sinal forte, como a gente viu aquele sinal forte de topo ali em dezembro, só que agora é o contrário, era sinalizando que estava formando um grande fundo em construção, faltavam alguns ingredientes, que seriam a chegada da desordem, e a desordem ela pode vir, como a gente viu aí, com uma capitulação muito forte, alto volume, os últimos otimistas jogando a toalha. Então a gente está nessa etapa final do grande mercado de baixa, então o pessoal ir fazendo compras graduais, aproveitando principalmente os dias de forte e queda, e ficar focado nos sinais e não nos ruídos. Então, pessoal, já estou estourando o tempo é curto, mas eu consegui falar de bolsas americanas, brasileiras, falamos do dólar, falamos do petróleo, falamos das criptomoedas. Então, aí a desordem, a incerteza e a volatilidade trazendo uma série de oportunidades, é só saber a gente ajustar a nossa exposição a qualquer tipo de evento. Espero que vocês tenham gostado desse formato aí, procuro fazer mais vezes essa forma de análise, falar de classes de ativos, mostrar novas ferramentas e até a próxima semana aí com o nosso grande amigo Luiz Roxo, tá de volta. Um grande abraço para vocês.